Oi pessoal, vou agora apresentar o nosso projeto da disciplina de Sistemas Distribuídos. O grupo é formado por Raoni Ismanioto, Emanuel Joivo e José Inácio. Nós decidimos fazer uma implementação de um sistema PubSub, um protocolo implementado pelo Kafka, por exemplo. Bom, para começar, eu gostaria de mostrar um pouco da nossa arquitetura, que inclusive foi apresentada em sala, mas acho que vale a pena dar uma revisada. Nós pensamos em 4 módulos principais, sendo eles o Broker, o Sentinel, o Replicator e o Storage. O Broker tem como função a função de um broker Kafka, por exemplo. Ele vai ser o responsável por receber as chamadas de pub e de sub. O Sentinel é o core da nossa... O core não, a entidade que, digamos, a entidade especialista do nosso sistema, onde ela é capaz de dizer quem é o líder de qual storage é o storage leader de um tópico, ou qual réplica de storage tem informações sobre aquele determinado tópico. Ela é capaz de dizer se o storage está vivo ou não, mesmo que para isso faça uso de outras ferramentas. E é capaz também de solicitar que outros storages sejam criados. O Replicator, intuitivamente, é o cara que faz uso de Kubernetes para poder replicar os storages. E o storage, eu falei que o Sentinel era o core do nosso projeto, mas a ideia principal reside no storage, onde nós tivemos a ideia de que poderíamos otimizar o uso de memória se nós soubéssemos de antemão quantos tópicos teriam em cada storage. Então, por exemplo, se eu tenho um storage com a capacidade de armazenar 50 tópicos, mas em tempo de execução ele só tem 3 tópicos, agora falando em storage mais genérico, sem ser a nossa ideia, vai estar havendo um desperdício de memória, né? Uma vez que ele tem capacidade de 50 tópicos, está armazenando só 3. Já que se nós limitarmos, se a gente souber de antemão quantos tópicos cada storage vai ter, supondo ainda que seja 3, a gente pode ter uma memória que comporte apenas esses 3 tópicos, fazendo assim otimizando assim o uso da memória. Um pouco do funcionamento essa é a ideia principal do nosso projeto, e além disso outros tópicos importantes que devem ser mencionados era o sistema de tolerância a falhas que a gente pensou. Esse sistema de tolerância a falha muito seria feito com o uso dessas ferramentas Kubernetes e Consul, que eu falarei mais para frente, e funcionaria basicamente para levantar réplicas sempre que possível, réplicas de storage. Então a gente assumia que algumas entidades nunca caíam, por exemplo, o Sentinel, o Broker e o Replicator, que é uma coisa razoável para o escopo do projeto da disciplina. Então, o Broker, por exemplo, se recebesse uma chamada de pub, ele só publicaria pelo nosso protocolo em storage leaders do tópico que ele quer fazer o pub. Então, ele perguntaria para o Sentinela qual era o storage leader daquele tópico, e uma vez que o Sentinela só ia retornar para ele um storage válido dessa vez. Então, se o storage que o Sentinela achou que era líder estava morto, ele vai verificar que morreu e vai solicitar o levantamento de outra réplica e a eleição de líder. Para isso, usaria o Consul e que já fornece para a gente essas funcionalidades. A parte de replicação seria feita juntamente com o Replicator e o Kubernetes. Então, o broker receberia esse líder, e aí sim ele poderia falar para o líder
para salvar aquela mensagem. O líder, por sua vez, ia salvar a mensagem no tópico e ia fazer um spread, fazer uma sincronização, ia falar com as outras réplicas daquele tópico para poder se atualizarem também. Para isso, ele precisaria saber, logicamente, quais eram essas réplicas e dessa forma falaria com o Sentinel também, para poder pegar quais storages eram responsáveis também por aquele tópico. Já para uma rotina de subscribe, o broker perguntaria para o Sentinel qual era o storage, algum storage que tinha informações sobre aquele tópico, e o Sentinel ia retornar para ele. Ele ia pegar informações naquele storage a partir de um dado offset e ia retornar para o subscriber. Lembrando que aqui nesse caso a gente poderia ter um balanceador de cargas ou alguma coisa do tipo para poder o Sentinel escolher o melhor storage para essa situação. Bom, eu acho que vale a pena agora a gente falar um pouco mais das ferramentas utilizadas no projeto. Eu já citei duas delas e Consul. O Kubernetes a gente usa principalmente para fazer as réplicas dos storages. Então ele que é usado pelo Replicator para poder subir réplica quando precisa, para ver se está faltando uma réplica ou outra em determinado tópico, coisa do tipo. O Consul ele é usado pelo Sentinela para guardar os storages que foram cadastrados, também para fazer eleição de líder, ele é capaz de fazer isso, fazer eleição de líder, e basicamente isso. O Docker, a gente vai fazer uma demonstração com ele mais pra frente no vídeo. O sistema foi desenvolvido em Golang e em Python. Então agora eu vou fazer uma breve demonstração. Eu tenho aqui o Consul rodando na minha máquina localmente. Aqui eu tenho o Sentinela rodando. E aqui eu tenho o Replicator rodando. Bom, nesse ponto eu acho que vale a pena já comentar sobre isso, que o nosso sistema não funcionou como queríamos. Não porque a ideia não funciona, não porque é uma coisa impossível de fazer, mas porque nós realmente não conseguimos integrar os diversos componentes, talvez por falta de tempo e um erro aqui, um outro erro ali, principalmente no planejamento, mas isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais na frente. Agora eu vou tentar mostrar para vocês aqui a criação de um storage usando o Replicator e consequentemente o Sentinel, porque o Sentinel tem que saber toda vez que o storage é levantado. Essa é a parte do sistema que a gente viu que está funcionando bem, por isso é isso que vamos mostrar por agora. Então, através de uma API HTTP, o Replicator vai receber a solicitação para a criação de um novo storage. Então aqui, se a gente vê os pods, já estamos vendo aqui que tem mais dois storages criados, uma vez que eu pedi, dois aqui na requisição, né, que acabaram de ser criados. Recebemos aqui no Sentinel o request de criação de storage. Então agora o Sentinela sabe da existência desse storage, isso é importante para que ele possa lidar com as falhas. E aqui no dashboard do Consul também podemos ver os dois storages que foram cadastrados pelo Sentinela. Então o Sentinela agora consegue pegar aqui do Consul esses dois storages. Inclusive o Consul já nos fornece uma forma de eleição de líder para que isso possa facilitar para o nosso lado. Bom,
Apesar de que a gente não conseguiu mostrar o sistema funcionando de ponta a ponta, né, de forma perfeita, vale a pena, eu imagino, mostrar um pouco do código que a gente fez. Então, basicamente recebendo mensagens de sub e mensagens de pub através de um socket, dois sockets na verdade, um socket para pub e um socket para sub. Isso foi feito em Go. Então, uma vez que ele recebesse uma mensagem de pub, por exemplo, ele perguntaria ele botaria essa mensagem de pub no canal, né? No caso, para o publisher não ficar acoplado acoplado no tempo, não precisar ficar esperando o broker. Então ele botaria essa mensagem no canal e diria: beleza, publisher, já tenho sua mensagem aqui, 1 hora eu vou processar ela. E isso seria feito através de uma coroutine chamando o dispatch. Esse dispatch ia falar com o sentinela perguntando um líder daquele tópico e ia escrever naquele tópico. Bom, eu preferi mostrar um pouco do código do broker porque é uma coisa que a gente não está fazendo demonstração aqui agora. A parte do sentinela e dos outros módulos, se a gente for mostrar, vai tomar muito tempo. Eu acho que não vem ao caso. Então, vou falar agora. Eu vou tentar agora mostrar. Então, pessoal, agora eu vou mostrar uma execução aqui de um storage, um container storage nosso. Então, vou levantar aqui o container, certo? Então, ele está ouvindo na porta 8003. Nós preparamos um script para popular alguns tópicos dentro desse storage e com C Advisor a gente consegue monitorar, por exemplo, isso não foi citada, C Advisor. A gente consegue monitorar, por exemplo, o uso de memória dentro do container. O container storage, como vocês podem ver, sudo docker ps, é esse container aqui. Nós vemos aqui que ele está usando em média 4,5 de megas, 4 de memória. Então eu vou rodar aqui o nosso script que popula os tópicos e a gente vai ver um aumento do uso de memória. Como vocês podem ter visto, já está em quase 10 megas, ainda vai aumentar mais, 10 megas. Chegamos ali em 16, 17 megabytes de memória usada no storage, pois é na memória que ele está armazenando os dados do tópico. Não é muito fácil de mostrar isso para vocês, mas a gente conseguiu ver que nós no caso desenvolvedores do projeto, que o aumento da memória foi o esperado, foi o que a gente esperava, né? Ele aumentou de acordo com a quantidade de mensagens que a gente mandou pelos tópicos. E o storage sem dado nenhum, sem tópico nenhum, é uma coisa muito uso mínimo de memória. Então é realmente uma otimização muito boa isso que a gente pensou, e é uma coisa extremamente viável. Acho que com um pouco mais de tempo a gente conseguiria fazer um sistema extremamente interessante. Bom, continuando na discussão do projeto, né, na apresentação do projeto, agora para a parte de problemas. Então, por que a gente não conseguiu implementar o sistema como um todo, fazer ele funcionar como um todo e mostrar aqui nossa ideia de forma mais clara? O primeiro ponto foi planejamento. Fizemos um planejamento ali em muito poucos dias, um planejamento ruim, que não olhou para frente, não
olhou para possíveis problemas que poderíamos ter e de forma cega achamos que seria possível em tão pouco tempo fazer um sistema dessa complexidade, né? E aí a gente fez uso de diversas ferramentas, como podemos citar anteriormente. Algumas delas acabam tomando mais tempo e isso fez com que elas atrapalhassem mais do que ajudassem. Então talvez se a gente deixasse de usar uma ou outra e fazer a coisa na mão mesmo fosse melhor. E aí na sessão de aprendizado nós destacamos alguns tópicos importantes, que foi, bom, uma coisa que eu posso falar é que desse projeto a gente sai com a bagagem, com certeza, apesar da falha. Nós aprendemos sobre ferramentas, então uma ferramenta extremamente poderosa como é o Kubernetes, por exemplo, que eu nunca tinha tido contato. Agora eu entendo pelo menos como ela funciona e consigo fazer algumas coisas simples, mas foi uma boa porta de entrada. Isso os meninos também podem concordar comigo. O Consul a gente viu que é uma ferramenta muito poderosa, por exemplo, a parte de eleição de líder é muito útil e isso foi muito bom. Como eu disse, valia a pena planejar melhor para ver se realmente valeria a pena usar tal ferramenta ou não. E aí outro problema que nós tivemos é que a integração de componentes de um sistema distribuído é uma coisa muito complexa. A gente imaginou que iria dar tempo, que iria dar certo fazer cada componente de forma individual e depois integrá-lo, mas não foi bem isso que aconteceu, então a gente deveria ter dedicado um pouco mais de tempo para isso também. E aí agora, fugindo um pouco mais da parte técnica da coisa, como eu disse no início, né, a gente deveria ter gastado um bom tempo planejando, bom, o que é que pode vir causar problemas, o que é isso? Tem alguma simplificação que vale a pena ser feita ou não? Eu acho que a gente sai com isso do projeto também, com esse aprendizado aí. Como eu disse anteriormente, isso não era uma solução impossível. Acho que com essa apresentação dá pra ver que era uma coisa que é viável e que é útil. Bom, essa é a nossa apresentação do projeto da disciplina de sistemas distribuídos.